os jogadores começam a chegar aí na Toca da Raposa, aí no campo. Olha, ó, já mostrou o Vidalba, agora o Dudu. Na verdade, não é o Dudu, né? É o Kaique, olha eu errado aí. Kaique e Jonathan Jesus. Jogadores chegando aí, Caio. É isso, Patrick. Até peço perdão aí pro Pedro, porque eu ia falar da entrada dos jogadores, né? Mas Lucas Vidalba foi o primeiro a entrar, aí tem Jonathan Jesus, Kaique, Rodriguinho também. Rodriguinho fez até uma oração no gramado, Christian chegando por ali. Os primeiros atletas entrando em campo, se preparando para esse treinamento. Lautaro Dias entrando agora também. Sempre importante registrar o Lautaro, né? Porque a gente sabe dos problemas físicos que ele tem tido desde a reta final do ano passado, mas nesse tempo importante de preparação, às vésperas dos jogos treino, ele tem conseguido treinar de forma integral, né? É uma peça útil para o Leonardo Jardim. Tá, inclusive o Lautaro na tela, que é um daqueles que falamos, né? Que foi separado já por 2 ou 3 vezes só nessa temporada para fazer um reforço muscular. E quem sabe agora ele possa ganhar uma sequência aí nesse Cruzeiro, coisa que já aconteceu aí com outros atletas, inclusive o Caio Jorge, né? No início da temporada, ele que voltava de contusão, depois teve que retomar ali para fazer um reforço muscular, acabou se contundindo novamente. Hoje, pelo menos em departamento médico, podemos assim dizer, o Cruzeiro hoje voltou a ser referência, uma das coisas que era a nossa preocupação. Tá aí o Eduardo e o Matheus Pereira também. Matheus Pereira, que foi assunto aqui na Samuca TV, através da entrevista do Omar Feitosa, preparador físico, e do Dr. Sérgio Campolino. Se você não acompanhou, depois você acompanha aí, porque foram palavras importantes acerca não só do Matheus Pereira, mas questões também de estrutura que o Cruzeiro hoje oferece para os seus profissionais. Tá aí ali o Otávio, Lucas Silva, Léo Aragão, ó, um dos que aí, ó, nitidamente também emagreceu e muito, que é o Wallace, temos falado sobre isso. Fabrício Bruno, Dudu, Marlon, Gabigol, o William também, enfim. Pessoal chegando aí praticamente, agora o treino vai rolar, né, Caio? Porque todos ali já estão se movimentando e indo aí para o campo para daqui a pouco mostrar todos os detalhes aqui na Samuca TV de alguns movimentos e fundamentos também desses jogadores aí em campo. Exatamente, Patrick. Todos entrando aí com aquele suplemento, né, que eles recebem logo na entrada na porta do campo. Aparentemente nenhuma ausência, né? Tô atento aqui para ver se tem algum jogador ausente. Qualquer informação nesse sentido, passo por aqui, inclusive a respeito de jogadores mais jovens, né? Também treinando com os profissionais. Tá ali Juan Dineno ao lado de Lucas Romero, vindo para o campo a ver como que ele vai participar desse treinamento, ele que já está na reta final de recuperação após ter tido um lamentável rompimento de ligamento cruzado anterior. É outra opção importante, né, que certamente o Mister anseia em ter, Patrick. Ô Pedrão, eu tô vendo ali o Fabrício Bruno, aí tá aí o Dineno na sua tela, o Lucas Romero também. Ô Pedro, eu tava vendo ali o Fabrício Bruno e também citamos ali o Jonathan Jesus, né, a dupla de zaga hoje considerada titular, e ontem o Central da Toca trouxe, né, as palavras do Valentim Gomes, que mais uma vez citou, né, a frustração de não ter acertado com o Cruzeiro. Eu que na altura gostaria muito que o Cruzeiro tivesse acertado, mas enfim, fato é, né, Pedro, o caso do Valentim Gomes não ter se concretizado fez com que o Jonathan Jesus, que hoje, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Cruzeiro em termos de desempenho, ao lado ali do Fabrício Bruno, tivesse essa oportunidade, porque talvez o Valentim Gomes aqui e Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus não teria esse espaço não, né, Pedrão? Ô Patrick, exatamente, se o Valentim tivesse aqui, provavelmente ele seria titular, né? Ele chegaria como titular ao lado do Fabrício Bruno e tá ali, talvez estivesse dificultando essa questão de uso, né, de participação do Jonathan Jesus. É claro que o Valentim seria um acréscimo muito interessante ao elenco do Cruzeiro. É um jogador que tem suas qualidades. Só ver, né, a participação dele contra o Racing, porque ali, no jogo pelo Racing, desculpa, mesmo com toda essa frustração de não ter sido negociado para o Cruzeiro, ter ido até a Itália, mas não ter sido inscrito pela Udinese, né, porque a rescisão não saiu. Mesmo assim, ele jogou bem, é um jogador de qualidade. Mas foi importante também para o Cruzeiro e para o torcedor do Cruzeiro ver despontar um talento como o Jonathan Jesus.
é um jogador que ainda vai evoluir, é um jogador que tem coisas a melhorar. Teve momentos ali que ele acabou oscilando, né, cometendo alguns erros. No próprio lance do segundo gol do Atlético no Clássico, acho que a abordagem dele no início da jogada não é boa, mas é algo natural também de um atleta que está iniciando ali a sua carreira como profissional. O Jonathan Jesus, pegando o tempo dele de Ceará e o tempo agora com o Cruzeiro, ele ainda não deve ter nem 50 partidas como profissional, então isso para um atleta ainda é muito pouco, mas é um jogador que tem despontado muito bem no Cruzeiro, e acho que essa não vinda do Valentim Gomes acabou sendo benéfica para o Jonathan Jesus e para o Cruzeiro. O Jonathan é um ativo do Cruzeiro, um jogador que o Cruzeiro acabou adquirindo por valores que, se a gente levar em conta o que o futebol pratica hoje, baixos, e aí em caso de um bom desempenho, ele conseguir despontar, o Cruzeiro provavelmente vai vender ele por um valor muito maior do que o que comprou, e vai ter ali esse ganho técnico com ele atuando, mas também o ganho financeiro. Mais de 3.500 aparelhos ligados aqui, você está acompanhando todos os detalhes ali do treinamento hoje aberto à imprensa lá na Toca da Raposa 2. Deixa eu só mandar um salve para aqueles que mandaram o superchat aqui. O Edivaldo Xavier mandou 5 e falou: Fábio Júnior, o que ele faz aí? Foi um momento ali que o Leonardo Jardim se aproximou ali dos repórteres para cumprimentar, e ele fez ali alusão em relação ao Fábio Júnior. Obrigado pelo seu superchat. O Roger Oliver também mandou 2 e falou: que hora será o voo para o Rio? Daqui a pouco vamos perguntar ao Caio, que trouxe a informação que o Cruzeiro viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro, para o jogo treino de amanhã contra o Botafogo no Newton Santos. E para fechar aqui a participação do pessoal, antes de passar para o Caio, o Ulisses Eusébio mandou 5. Teremos 3 campeonatos para disputar: Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Vocês acham que temos elenco para brigar nas 3 frentes ou devemos dar prioridade a algum? Inclusive foi um dos assuntos aqui abordados já nessa live, mas podemos trazer para o debate novamente. Caio, vai começar aí realmente. Você falou sobre o horário do voo, Caio, e porque foi uma pergunta aqui do inscrito da Samuca TV, e já relata aí também algumas informações aí deste treinamento que já vai começar. Patrick, antes disso, informações importantes. O Bruno Faleiro, o diretor de comunicação, está falando nesse momento com a imprensa, e ele disse que o Bolassi não veio a campo, tá? Em relação ao elenco profissional, ele é o único desfalque, né? Nada grave com ele, só fazendo trabalhos internos. Pode ser que ele não viaje ao Rio de Janeiro, e aí tem um ponto importante a respeito disso, porque o Bruno Faleiro disse que é possível que um jogador ou outro, não vá ao Rio de Janeiro disputar o jogo treino contra o Botafogo, tudo dentro da programação, mas alguns jogadores podem ficar na Toca da Raposa, tudo dentro do programado, até porque depois do jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro disputa mais um jogo treino contra o Pouso Alegre por aqui, na Toca da Raposa 2. Mas aí 2 informações importantes, meu amigo, reforçando: Bolassi hoje não treina com o grupo, fazendo trabalhos internos, e em relação ao jogo treino de amanhã, que o Cruzeiro não vai divulgar a lista, alguns jogadores podem não viajar e ficarem em Belo Horizonte, mas nada que venha a preocupar o torcedor. E só para confirmar, Caio, você que já trouxe a informação, o Cruzeiro viaja hoje mesmo para o Rio de Janeiro, sabe o horário do voo, algo do tipo, e só para confirmar também em relação a esse jogo treino de amanhã contra o Botafogo. Perfeito, o Cruzeiro confirmou que realmente viaja hoje à noite, não falou a respeito do horário, mas vai ser após o treinamento. Patrick, a informação é essa: assim que acabar o treinamento, os jogadores se preparam para ida ao Rio de Janeiro. Vale registrar que o Japa, em recuperação, também não está no gramado, né? Mas esse já é esperado. O Bolassi, que a gente não esperava, até porque vinha participando normalmente dos treinamentos, até mesmo de jogos treino, né? A gente viu o Bolassi fazendo gols, mas inicialmente não é algo que preocupa. Garoto Everton por aqui também, né? Fica a curiosidade para ver se ele vai ser aproveitado pelo Leonardo Jardim a partir dos jogos oficiais, mas tá por aqui, batendo bola ali com o Jonathan Jesus. Você está acompanhando aqui na Samuca TV para quase 4.000 aparelhos ligados aqui. Queria agradecer a cada um de vocês. Informações importantes, né, Pedro? Bolassi até então não viaja para o Rio de Janeiro, e segundo o Cruzeiro, que não vai divulgar a lista dos relacionados, outros jogadores também não viajarão para o Rio de Janeiro, mas tudo faz parte aí do cronograma que o Cruzeiro montou
para esse jogo treino amanhã, às 5 horas da tarde, lá no Newton Santos, contra o Botafogo. É interessante, né? Informação interessante, até porque o Bolassi, como o Caio disse, vinha participando dos treinamentos normalmente, marcou gol nos jogos treinos, né? Contra o Sub-20 e também contra o Boston City, e agora ele acaba ficando de fora. Acho que faz parte também desse protocolo que o Cruzeiro tem feito com os atletas aí, de um cuidado maior na questão física, né? Então, uma vez ou outra o atleta acaba apresentando uma fadiga, ele é preservado para trabalhar isso internamente, às vezes ali na academia ou com a equipe de fisioterapia, faz tudo isso, como o Caio até trouxe ali, né, com as palavras do Bruno Faleiro, faz parte de um período de intertemporada. Alguns jogadores vão acabar ficando de fora. Fica a curiosidade também para ver quais serão esses atletas que não viajarão ao Rio de Janeiro, até para a gente também entender como que o Leonardo Jardim vai trabalhar essa equipe. Acho que a gente vai ficar sabendo disso só quando o Cruzeiro ali, na mesma forma que fez após os jogos contra o Sub-20 contra o Boston City, né, que publicou no site um texto especificando como foi a atividade, resultado, as escalações e quem foram os atletas que marcaram os gols. Então acho que tudo isso a gente vai ter informação amanhã, após esse jogo treino contra o Botafogo, mas é um movimento assim bem interessante do Cruzeiro de cuidar muito desse aspecto físico para que todo mundo chegue em condições quando chegar ali o momento que está valendo mesmo, que são os jogos oficiais do clube. Ô, Caio, aproveitando que você está aí acompanhando todos os detalhes, você já citou o Everton, não viu o Japa por enquanto, você está vendo o Japa por ali, e tem mais crias da Toca aí nesse treinamento, porque o Cruzeiro tem feito esse trabalho também de inserir alguns atletas em alguns treinamentos. Traz aí alguns detalhes sobre os crias da Toca também, o Everton você já citou, o pessoal perguntando muito sobre o Japa aqui também. Perfeito, Patrick. Eu até registrei sobre o Japa. Ele não tá no gramado, né? Ainda se recuperando. Mas a informação é de que a recuperação anda bem e ele não vai demorar tanto tempo a retornar. Em relação a garotos, nenhum por aqui hoje, tá? Eu citei o Everton porque a gente sabe bem que ele estava disputando o Campeonato Mineiro pelo Betim, né? É ainda um garoto, mas já há algum tempo é opção ao profissional do Cruzeiro, né? Fica a curiosidade para ver se vai ser utilizado pelo Leonardo Jardim. E aí eu vou pedir aqui para o Danilo, nosso cinegrafista, captar o Dineno, que está trabalhando logo atrás dos goleiros do Cruzeiro, ele fazendo trabalhos separados, né? Os jogadores que estão em plenas condições físicas estão no aquecimento, mas o Dineno está fazendo trabalhos específicos, né? Agora ali com a bola, mas já deu algumas corridas. Ele que está cada vez mais se preparando de forma intensa para retornar, né? O Leonardo Jardim tem perguntado constantemente sobre esse jogador, porque a gente sabe que ele gosta de ter um centroavante em específico para estar trabalhando. Um centroavante, né? Que é o caso do Dineno, esse jogador que gera mais imposição física e estatura, mas até o momento ainda não está trabalhando de forma integral com um grupo de jogadores, Patrick. Obrigado pela informação. E o Lautaro é um dos que na semana passada, também nesse treinamento aberto à imprensa, estava fazendo esse trabalho de reforço muscular juntamente com o Dineno. O Lautaro já está com toda a equipe e o Dineno ali segue na recuperação, mas cautela com o atleta que está vindo de uma contusão grave, tudo dentro do cronograma, né? O Dineno, a expectativa, como o Cruzeiro já trabalhava, é que ele voltasse no mês de abril e cada vez mais próximo aí da volta. O Dineno, que já falamos bastante sobre ele, né, Pedro? É um cara que, com a característica de centroavante nesse elenco, o Leonardo Jardim pode aproveitar bastante. Talvez não como titular, mas é uma característica diferente do Caio Jorge e Gabigol. Eu acho que pode usar, dependendo das partidas, lógico que isso contando com o nosso elo comandante 100% saudável, né? É interessante ter essa variação das características dos seus atletas, né? O Caio pontuou muito bem sobre o fato do Leonardo Jardim já ter trabalhado e ter essa predisposição de utilizar esse jogador de maior imposição física, um centroavante mais de área, mais de duelo. A gente falava isso também naquela live do treino aberto da sexta-feira. Então, o quanto antes o Dineno estiver recuperado, acho que é bom para o Cruzeiro. E, claro, para o Leonardo Jardim, o próprio Samuel trouxe a informação no treino passado, que o Leonardo Jardim fez questão de, assim que chegou ao Cruzeiro, perguntar sobre as condições do Dineno, né? Tem essa atenção, tem essa predisposição de querer saber como ele está, porque conta com ele. Então a gente torce para que essa recuperação seja bem feita
ele possa retornar e ficar livre das lesões, porque é até um azar que o Cruzeiro teve. O Dineno é um jogador que nunca teve esse histórico de lesão na carreira, e aqui no Cruzeiro ele teve 2 lesões bem importantes, né? Ele teve uma lesão que ele precisou de tratar de uma hérnia, e depois ele teve essa lesão grave de ligamento. Então a gente torce para que tudo corra bem, que o Dineno tenha um 2025 distante das lesões, porque é um jogador que tem características interessantes, pode ajudar muito o Cruzeiro, e ele entrega muito uma situação que o torcedor do Cruzeiro sente falta, que é gol. É um jogador que marca gols, ele precisa de muito pouco para marcar esses gols, é um jogador que tem muita facilidade para finalizar com pouquíssimos toques. Eu acho que isso vai fazer a diferença no Cruzeiro, então fica a expectativa por esse retorno do comandante. Para quase 4.000 aparelhos ligados aqui, você está acompanhando a Samuca TV, todos os detalhes desse treinamento aberto hoje para a imprensa. Lembrando que já trouxemos aqui a entrevista do Caio Jorge, trouxemos também a entrevista importante do Omar Feitosa, preparador físico do Cruzeiro, mais o chefe do departamento médico, o doutor Sérgio Campolina. Além disso, você está acompanhando aí todos os detalhes também do treinamento. Voltamos com o Caio lá, o Rodriguinho ali na rodinha do Bobo. Ele que tem ganhado pelo menos minutagem nos jogos treinos, tomara que venha ganhar mais moral com o homem aí, mais informações do treinamento diretamente da Toca da Raposa com você aí, Caio. É isso, Patrick. Agora aquele momento de maior descontração, né? O famoso bobinho. O Rodriguinho tá por ali, né? Feliz, jogadores bem descontraídos. É um momento importante também para que esses jogadores possam se unir mais, né? O Pedro Torres, inclusive, recentemente foi muito feliz em um texto que escreveu ao Central da Toca falando sobre a importância do Cruzeiro se fechar, né? Isso inclui os jogadores estarem unidos em um só propósito, né? Deixarem as diferenças de lado e se unirem para que o Cruzeiro consiga conquistar os grandes objetivos que tem traçado aí para 2025. É isso aí. O Marquinhos ali também. O Marquinhos é um cara que começou até bem, né, Pedro? Depois, assim como toda a equipe, caiu bastante. O Cruzeiro foi em busca do Wanderson, tem o Lautaro voltando agora. Fato é, o Cruzeiro tem opções hoje para esse ataque, né? Tem que ver o que o Leonardo Jardim pensa em um time ideal. Acho que o Wanderson, em relação a esses dois que eu citei, tanto o Marquinhos e o Lautaro, até por ser pedido do treinador, e já falamos um pouco sobre o Wanderson, são um pouco à frente em relação a isso. Agora, pensando no lado esquerdo, citei o Rodriguinho, que é um jogador que eu gosto bastante, poderia ganhar mais minutagem, quem sabe um reserva imediato, o lado do Dudu, porque realmente estamos precisando ali, falando um pouco desse setor ofensivo, né, Pedro? Exatamente. O Marquinhos ele teve um bom começo de temporada, né, ainda com o Fernando Diniz. Depois ele acabou ali oscilando um pouquinho, acho que é natural também, quando o time coletivamente ele não está forte, ele acaba proporcionando muito isso em alguns atletas, né, esse período de oscilação, essa queda de rendimento, mas é um jogador que tem suas características que podem ser úteis ao time do Cruzeiro, e acho que o Leonardo Jardim em algum momento vai precisar do Marquinhos. Sobre o Rodriguinho, é um jogador que ainda está tentando ganhar o seu espaço. As informações que até o Samuel já trouxe aqui é que ele tem agradado bastante a comissão ao longo dos treinamentos, principalmente naquele aspecto que a gente tem batido muito na tecla, né, de que o Leonardo Jardim, que é uma equipe muito participativa sem a bola, e o Rodriguinho tem agradado nesse sentido, mas é um jogador que tem características interessantes justamente para ser essa opção ao Dudu, como você disse, Patrick. É um jogador que pode jogar pelo aquele lado do campo, é um cara que finaliza de média distância, é um cara que vai para o 1 contra 1 também, então a gente torce para que ele possa se mostrar bem nos treinamentos e conseguir a vaga dele, né? O que a gente ouve falar do Leonardo Jardim é que é um técnico muito honesto e que valoriza muito o dia a dia. Então aqueles atletas que estão se dedicando e se destacando no dia a dia nos treinamentos, eles acabam sendo oportunizados. Que esse seja o caso do Rodriguinho e que ele possa ajudar o Cruzeiro, não só ele, né? Você citou o Marquinhos aí, também é um outro jogador. O Marquinhos está até ali próximo ao Fagner, que é um atleta também que pode apresentar mais pela camisa do Cruzeiro. Começou bem, mas é um jogador que tem suas qualidades, pode também ser muito útil. A gente discutiu muito no ano passado, né, sobre a ausência de um reserva para o William, o quanto isso acabou desgastando ele fisicamente. Então, tem muitos jogadores no Cruzeiro aí que podem ser potencializados e podem entregar muito mais, né? A gente está falando de uma sequência muito dura já no início aí da temporada, né? Da parte oficial da temporada ali, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e aí ter um elenco forte com opções de banco
que ajudem bastante e acho que vai ser bem importante para o Cruzeiro. Ô Caio, até vendo alguns jogadores aí falando especificamente do setor da lateral esquerda, pelo menos nos jogos treinos que o Cruzeiro fez, tanto contra o Sub-20 e o Boston City também, nas informações que o Cruzeiro acabou divulgando para nós, o Vidalba sendo usado como lateral esquerdo, né? Ele que é um lateral esquerdo de origem, porém há alguns anos não jogava assim, desde que esteve no Argentino Júnior. É um cara que você vê que vai ganhar mais minutagem nessa posição, você vê ainda o Kaique como titular, o Marlon hoje é uma segunda, terceira opção. O que você tem visto aí naquilo pouco que vimos nos jogos treinos aí, daquilo que o Cruzeiro divulgou? O Vidalba vai ser mais usado aí como lateral esquerdo? Patrick, os primeiros movimentos do Leonardo Jardim nessa intertemporada indicam isso, né? Indicam que o Lucas Vidalba vai acabar sendo mais útil na lateral esquerda. Aí a gente tem que pontuar a chegada do Gamarra, né, que é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. Inicialmente é uma opção talvez que seja avaliada com mais carinho do que o Lucas Vidalba, que de fato não começou bem o ano de 2025, né? Na verdade não terminou bem o ano. E aí, os testes do Lucas Vidalba na lateral esquerda estão vindo justamente em um momento que nem Kaique nem Marlon conseguem se firmar. Então eu acho sim que ele vai acabar sendo mais útil nessa posição, não sei se é o ponto de ser titular, mas de pelo menos disputar a posição, né? E tomara que Kaique e Marlon, jogadores que já mostraram qualidade com a camisa do Cruzeiro, possam entender isso como uma mensagem, né? Como um recado de que eles precisam render mais. Porque o Leonardo Jardim está disposto a colocar o Lucas Vidalba, que há muito tempo não jogava como lateral esquerdo, nessa posição. Vale lembrar que lá no Argentino Júnior, o Lucas Vidalba jogou durante 3 temporadas como um terceiro zagueiro, né, pelo lado esquerdo. Em alguns outros momentos, como um zagueiro em linha de 4, mas não foi lateral esquerdo. Mas agora, por conta desse mau momento, dessa instabilidade dos 2 laterais do Cruzeiro de ofício, o Jardim vem testando o Vidalba e pelo que a gente tem visto, ainda claro, somente no parâmetro de jogos treino, ele parece estar rendendo bem, né? Até sendo uma peça ofensivamente bem útil, dando assistência, fazendo gol. Agora, inicialmente eu ainda optaria por dar sequência ao Kaique. Acho que o momento ainda pede isso, mas é importante que ele tenha uma concorrência, né? E fica a torcida para que o Lucas Vidalba retome o seu bom futebol, porque bom jogador ele é. Mais de 4.000 aparelhos ligados aqui na Samuca TV, acompanhando os movimentos ali do treinamento aberto à imprensa na Toca da Raposa 2. Lembrando que amanhã tem jogo treino, Cruzeiro e Botafogo no Newton Santos, a partir das 5 horas da tarde. Ah, Patricão, e aí, vai ser transmitido onde? Em lugar nenhum. Então vocês ficam atentos ao Central da Toca, que trará todas as informações a partir das 5 horas da tarde, aos próprios conteúdos do Cruzeiro, que soltará as informações, mas essa é a preparação, o último treinamento antes da viagem. O Caio já trouxe a informação, o Cruzeiro viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro, agora no período da noite, então o Cruzeiro aí trazendo todos os detalhes para nós aqui na Samuca TV. Deixa o seu like, faltando aqui, ó, deixa eu te dar uma ideia, 500 likes para 3.000 de likes. Se você deixar o joinha, você vai ajudar demais no engajamento e também valorizar o nosso trabalho aqui, principalmente, como eu disse anteriormente, na ausência do chefe. É extremamente importante para toda a equipe aqui da Samuca TV. Obrigado aos mais de 4.000 aparelhos nessa sexta-feira aqui na Samuca TV. Mandando um salve para o Hamilton Severino, o Francisco da Silva também, o Luan, que é membro parceiro, também mandou sua mensagem, o Flávio Matheus, um salve para você, tamo junto, o Elison Araújo, o Diego Daimo, o Brendo Nogueira também por aqui, enfim, todos se sintam abraçados. Ô Pedro, falei ali da lateral esquerda, outro jogador que estamos vendo aí, o Wallace, né, e muitos torcedores pedem ele uma oportunidade no lugar do Lucas Romero, que também não vem vivendo uma boa fase, mas para você, o Wallace deveria ganhar mais chances já entre os titulares ou vai ter que conquistar essa vaga aí nas oportunidades que tiver durante essas partidas aí oficiais com Leonardo Jardim? Ô Patrick, eu acho muito válido o torcedor do Cruzeiro que pede essas oportunidades para o Wallace. Eu também acho que ele merece mais oportunidades. Ele até inicia bem em 2025, né? E ele entra bem naquele jogo contra o São Paulo até o momento onde ele acaba sofrendo uma entrada bem temerária ali do jogador de São Paulo, acaba tendo que sair. No clássico, lá na Flórida, ele entra bem.
é um jogador que precisa se encontrar fisicamente. A gente já trouxe a repercussão, né, daquela informação que o Pedrinho deu aos donos da bola na Band sobre o Wallace ter perdido 4 quilos. É um jogador que depende muito da questão física e parece estar bem fisicamente, tem suas qualidades. O Leonardo Jardim gosta muito desse primeiro volante de mais imposição física, de conseguir duelar, de ter uma estatura mais elevada para proteger o time também no jogo aéreo, e isso o Wallace entrega. Mas ele vai precisar, assim como eu falei do Rodriguinho, conquistar o seu espaço no dia a dia. É fato também que o Romero termina ali o campeonato estadual não jogando tão bem, apesar do gol que ele faz ali contra o América. Ele caiu um pouco de ritmo, assim como todo o time, mas foi um dos principais atletas do Cruzeiro na temporada passada. É um jogador que tem também suas qualidades, é identificado com o clube. É uma briga boa. Acho que ganha o Cruzeiro com o Wallace e Romero bem, se entregando fisicamente. E aí a gente vai ter que ver no dia a dia esses jogadores recebendo oportunidades. Mas eu acho que o Wallace, até por uma predisposição do Leonardo Jardim com algumas características, pode receber mais oportunidades do que vinha recebendo. Ô Caio, voltando com as informações do treinamento, o Cruzeiro que joga amanhã, talvez hoje um treinamento diferente daquilo que o Cruzeiro fez durante a semana, e ressaltando, né, depois de muito tempo o Cruzeiro na terça-feira treinou em 2 turnos, né, algo diferente e que muitos pediam. Leonardo Jardim adotou isso na terça-feira, nessa semana aí, na Toca da Raposa 2. Exatamente, Patrick, e um treino de baixo e forte calor, né? Nos 2 períodos a gente sabe o tanto que o clima aí em Belo Horizonte está pesado, inclusive agora que o tempo deu uma fechada, mas o calor segue. Mas é importante, né? Aí entra naquilo que o Caio Jorge falou, de treinos mais intensos, que estão forçando bastante a parte física. E aí o Wallace, claro, é o maior destaque nesse sentido, né, como vocês citaram, mas de perto dá pra gente observar outros jogadores também que às vezes não são tão visados, né? O próprio Everton me parece muito mais forte, Lucas Silva também ganhou uma força considerável, ele que é um volante, né? A gente sabe o tanto que volante precisa combater, isso tem faltado ao time do Cruzeiro. Mas é o Leonardo Jardim se atentando aos detalhes, né? Detalhes que fazem a diferença para que o Cruzeiro suporte bem a temporada e possa fazer uma campanha digna nas 3 competições que ainda tem pela frente. Ô Pedro, falando um pouco da lateral direita, né? Eu acho que, pelo que estamos vendo, o Leonardo Jardim deve manter o Willian ainda como titular, pelo menos em relação ao que ele vem desempenhando já há algum tempo. Ele está muito mal, né? Nas poucas oportunidades do Fagner, o Fagner, na minha opinião, desempenhou melhor. Mas e você? Em relação a esses primeiros jogos aí, o jogo treino amanhã, se você tivesse a capacidade de escalar, você escalaria o Cruzeiro ideal, pensando nos jogadores em melhores condições. Hoje o Fagner ganharia essa condição titular com você, ou daria uma sequência para o Willian também nesse novo formato também de trabalho com o novo treinador Leonardo Jardim? Ô Patrick, eu acho válido essa continuidade que o Leonardo Jardim pensa em dar para o Willian. É um jogador que já se mostrou muito qualificado, ajudou muito o Cruzeiro, sim, caiu de ritmo. Acho que o pênalti perdido também pesa muito em alguns momentos da avaliação, mas é um jogador que tem suas qualidades. E é importante também diferenciar a questão de características, né? Apesar do Fagner ter muita qualidade para fazer os cruzamentos, os lançamentos, ele é um lateral muito mais fixo do que o Willian. Muita gente, é um termo que a galera usa, né? Que é um lateral mais da base da jogada. O Fagner é esse cara. Ele se aventura, assim, às vezes ao ataque, ele vai lá para poder fazer cruzamentos, para poder se associar ali com ponta ou com meia daquele lado, mas o Willian é muito mais ofensivo do que o Fagner. Então, até por uma questão de característica do estilo de jogo do Leonardo Jardim, acho interessante ele dar essa continuidade ao Willian, que o Willian tenha feito bom proveito desse tempo de trabalho, né, que a gente fala muito de os jogadores entenderem mais e entrarem mais dentro da metodologia do Leonardo Jardim. Então, para esse início aí, né, de Campeonato Brasileiro, até mesmo para os próximos jogos treinos, eu ainda iniciaria com o Willian como titular. Eu acho que é um jogador que não desaprendeu a jogar futebol, que tem suas qualidades e que, bem tecnicamente, pode ser muito útil ao Cruzeiro. Caio do céu, o que o Otávio fez de defesa aí? Uma lá no ângulo, vou te falar, viu? É um dos meninos que é elogiado bastante em relação ao Leonardo Jardim. Lembrando que ontem o Cruzeiro soltou um comunicado oficial, né, rechaçando qualquer negociação com outro goleiro.
Otávio, Léo Aragão, trabalho dos goleiros aí na Toca da Raposa 2, Caião. Exatamente, não é à toa que o Otávio tem chamado a atenção do Leonardo Jardim, né? Inclusive nem foi relacionado para o jogo do Sub-20 no meio de semana, porque o Jardim conta com ele no profissional. O outro goleiro também que está se destacando ali nos trabalhos, né, que agora deram uma parada, é o Vitor Lamonier, que é um jovem, né, que o Cruzeiro acredita bastante. Mas chama a atenção o Otávio, né, pela altura, pela envergadura, é um ativo enorme do Cruzeiro. A gente sabe que até esse ano o Botafogo teve um interesse no Otávio. Olha que ele ainda nem jogou pelo profissional, mas isso mostra, né, como ele deve ser valorizado e quem sabe ao longo do ano possa tomar até aí uma vaga de segundo goleiro, né? Acho que tá bem aberto. O Léo Aragão, claro, tem essa qualidade, mas não dá pra gente negar que ele perdeu alguns pontos depois daquele jogo contra o Democrata, e no dia a dia o Otávio tem impressionado bastante pelas informações que a gente tem. E vendo de perto, de fato, ele se destaca, né? É um goleiro muito promissor, Patrick. Até em cima disso, né, Pedro? O Cruzeiro, que então soltou o comunicado oficial ontem. Na minha análise, o Cruzeiro manter o Cássio ali como titular é o ideal nesse primeiro momento, mas até o Léo Aragão, que falhou contra o Democrata, eu vejo ele como um bom reserva, mas o Otávio realmente mostra características desde a base que pode se tornar um grande goleiro aí. Eu acho que esse movimento do Cruzeiro para o novo goleiro já passou, né, ô Pedro? Pelo menos por esse momento, acho que nós contamos com 3 bons goleiros aí para a sequência da temporada. Ô Patrick, eu comentei, esse foi assunto também do nosso debate ontem à noite, sobre essa nota e sobre a questão de manutenção do Cássio, né? É um goleiro que ajudou o Cruzeiro em 2024, eu até lembrei de momentos ali onde o Cássio foi impactante nas partidas, né? O jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo no La Bombonera, onde quando o jogo já estava 1-0 para o Boca Juniors, ele faz uma defesa ali que impede os argentinos de virem ao Brasil com 2-0 de vantagem. O jogo contra o Libertad aqui no Mineirão, ali estreia do Fernando Diniz, 1-1, Cruzeiro com um jogador a menos, ele faz uma defesa importante com os pés. Sim, o Cássio falhou na final da Copa Sul-Americana, acho que isso deixa o torcedor do Cruzeiro com o pé atrás. Ele não iniciou bem o ano de 2025, mas tem suas qualidades. E aí o Cássio pode ser muito importante até no processo do Otávio. É um goleiro jovem, é um goleiro de muita qualidade, evoluiu muito. Quem acompanha o Otávio ali desde o período do Sub-20, que com seus 16 anos ele já figurava na equipe Sub-20 do Cruzeiro, o Otávio cresceu bastante. Cresceu debaixo das traves, né, tendo que defender ali, mas também no jogo com os pés, sendo um goleiro mais seguro quando ele é exigido nesse tipo de situação. Então acho que ter o Cássio aqui pode também tranquilizar o torcedor enquanto a gente faz esse processo de preparar o Otávio. Eu acho que não vai demorar muito até que o Otávio assuma a meta do Cruzeiro, mas porque Pedrão, é um goleiro muito qualificado. Opa! É porque o Bruno Faleiro mandou a gente encerrar nesse segundo, né? A imprensa por aqui que tá registrando as imagens do treinamento, agora aquela parte fechada. Então, vou me despedir, encerrando os trabalhos por aqui. Um abraço para os amigos Patrick e Pedrão, para toda a audiência também. Até mais, sigam ligados à Samuca TV. Um abraço, o Caio trouxe todas as informações lá da Toca da Raposa 2, nos deixou bem informado, entrevista com o Caio Jorge, detalhes ali do Bolassi que não viaja para o Rio de Janeiro, Cruzeiro que viaja daqui a pouco para enfrentar o Botafogo amanhã no jogo treino, enfim, você ficou muito bem informado acerca de treinamento. Um abraço lá para o Caio, que mais uma vez brilhou. Continua no raciocínio, meu querido. Então, Patrick, o Otávio ele vai precisar ainda, né, terminar esse processo. Eu acho que ter o Cássio ali, claro, ter o Cássio bem vai ser interessante para o Otávio também para esse crescimento. Mas o Cruzeiro precisa de pensar no Otávio para assumir a meta do Cruzeiro. O Valu chegou até a levantar essa hipótese ontem e aí a gente apresentou alguns nomes. Tem goleiros hoje brilhando no futebol brasileiro que passaram pela base do Cruzeiro e acabaram jogando pouco ou não jogando. O Gabriel Brazão hoje no Santos, e aí por circunstâncias diferentes. O Rafael talvez seja um caso mais delicado, porque ele dividiu a posição com um dos maiores jogadores da história do clube, que é o Fábio, que viveu excelentes temporadas por aqui, mas que quando o Rafael saiu do Cruzeiro tem brilhado muito no São Paulo. O próprio Gabriel Vasconcelos, que teve seu nome vinculado ao Cruzeiro, né, hoje no Vitória,
mas jogou no Juventude, jogou no futebol europeu, foi formado nas categorias de base do Cruzeiro. Então acho que o Cruzeiro precisa de pensar no Otávio como um projeto a longo prazo, um goleiro com capacidade de assumir a meta do clube e ficar ali por uns bons anos. E claro, a gente vai ter sempre aquela apreensão, porque é um goleiro que tem, para mim, muito potencial para ser goleiro de futebol europeu. Então a gente vai ter que ter esse cuidado também com o Otávio, né? Quando ele receber oportunidades do profissional, se ele entregar todo o potencial que tem, provavelmente vai despertar a atenção do futebol europeu, e aí o Cruzeiro precisa de pensar nisso também. Mas o próprio Léo Aragão, que você citou, é um goleiro jovem. O Léo Aragão tem 22, 23 anos, então o Cruzeiro tem duas opções ali bem jovens, além do Cássio, para esse primeiro momento. Eu acho que faz muito bem em demonstrar para todo mundo, né, demonstrar para o mercado que o Cruzeiro nesse momento não está em busca de goleiro, a intenção mesmo é valorizar os que já tem aqui.